Olá, pessoal. Sou o professor Alessandro Faria e vou gravar para vocês mais uma aula de TCC1. Nessa aula simples, vamos falar sobre a estrutura que será utilizada no nosso TCC. Essa estrutura já foi passada para vocês e foi passada também para todos os professores do curso de Engenharia Mecânica da FACEM. A estrutura contará com elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vamos fazer algumas referências aos mesmos. Como elementos pré-textuais, teremos capa, será obrigatório ter capa, lombada não é obrigatória, folha de rosto, obrigatória, folha de aprovação, logicamente, é obrigatório, dedicatória não é obrigatória, agradecimentos também não é obrigatório, epígrafe também não é obrigatório, resumo é obrigatório com palavras-chave. Eu já vi alunos pensando que palavras-chave vinham depois da introdução. Não. Depois do resumo que vem palavras-chave. Mas isso os orientadores vão explicar. Abstract, depois do resumo, logicamente. Lista de figuras não é obrigatório, porque talvez o trabalho não tenha nem figuras. Lista de tabelas, pelo mesmo motivo, não é obrigatório. Às vezes o trabalho não tem tabela. Lista de símbolos, pelo mesmo motivo, não é obrigatório. E às vezes existe também lista de abreviaturas. E, finalmente, o sumário, que é lógico que é obrigatório. O principal são os elementos textuais. Esses aqui vão ser mais discutidos. Na próxima aula, eu vou enviar muita coisa sobre introdução, sobre cada um dos elementos textuais. Mas esses se dividem em introdução, incluindo na introdução o objetivo geral, os objetivos específicos e as justificativas. Depois, um referencial teórico e depois uma metodologia, só que muitas vezes, em uma monografia, referencial teórico e metodologia se resumem em desenvolvimento. Nos trabalhos de engenharia, principalmente, eles são divididos. O desenvolvimento fica dividido em referencial teórico, na próxima aula será explicado o que é, e metodologia. Tem algo importante a ser dito sobre metodologia na introdução. E dependendo do tamanho do trabalho, principalmente um estudo de caso, pode ser que seja aberto mais um capítulo aqui na frente, que se chama desenvolvimento. Depois do referencial teórico e da metodologia, segue o capítulo de resultados e discussão. E, finalmente, a conclusão. Do início da introdução até o final da conclusão, nós teremos 30 ou mais páginas. Isso já foi dito na aula passada. Mas isso vai vir aqui também em umas observações. E os elementos pós-textuais. Referências. Logicamente, é obrigatório, porque se tem referencial teórico, tem que ter as referências. Apêndices não são obrigatórios. Anexos também não é obrigatório. E o índice, que também não é obrigatório. Finalmente, vou partir agora para algumas observações. Todas são importantes, devem ser levadas em consideração e nada disso aqui poderá ser esquecido. Geralmente, quando é uma revisão de literatura, a metodologia é citada na introdução. Quando parte
da metodologia. É revisão de literatura. Esta parte da metodologia não fica no capítulo metodologia. Fica lá na introdução. E assim o trabalho tem metodologia na introdução e também no capítulo metodologia. Uma segunda observação. Tudo que está em asterisco, como já foi dito aqui quando eu fui falando, são elementos não obrigatórios. Nem sempre devem ser citados e, às vezes, nem sempre tem como ser citados. Existem tabelas aqui que, não, às vezes, o trabalho não tem, e se o trabalho não tiver vamos supor que o trabalho não tenha símbolos. Logicamente, não haverá lista de símbolos. Terceira observação. Considerando que o trabalho seja um estudo de caso, não tem que ser só um estudo de caso, não. Mas se for um estudo de caso e que fique muito longo, além de referencial teórico e da metodologia, poderá ser aberto um capítulo para o desenvolvimento. Um estudo de campo, às vezes também tem um capítulo separado para desenvolvimento. E dependendo do tamanho do estudo dentro de um projeto mecânico, isso já é mais raro de acontecer, pode ser aberto também um capítulo para desenvolvimento. Quarta observação. As páginas pré-textuais serão contadas, mas não numeradas. Isso aqui já tinha sido mostrado lá atrás, aqui. Páginas pré-textuais, a introdução nesse caso aqui começou na página 14. E só a página 14 que foi numerada. Deixa eu voltar aqui. As páginas pré-textuais serão contadas, mas não numeradas. A numeração deve figurar a partir da primeira página da introdução. E quinta e última observação, será exigido um mínimo de 30 páginas entre a introdução e a conclusão, elementos textuais. Ou seja, se a introdução começar na página 14, a conclusão deverá terminar, no mínimo, na página 44. No mínimo na 44. Pode terminar na 45, 46, 47, mas tem que ser pelo menos na 44, porque os elementos textuais deverão ocupar 30 ou mais páginas do trabalho. Na próxima aula, eu vou explicar vários desses elementos, principalmente os textuais, o que deve ser colocado na introdução, objetivo, na justificativa, no referencial teórico, na metodologia, resultados de discussão, conclusão. Muito aluno confunde discussão com conclusão. Vamos separar isso aqui. E mais, explicar também a diferença de um artigo para uma monografia. A diferença básica, além do tamanho, é tão simples. Um artigo não é dividido em capítulos. Ele tem esses elementos, mas é escrito em um texto corrido e não com capítulos divididos. Não é exigido uma divisão por capítulos dentro de um artigo. Está feita a diferenciação, mas na próxima aula eu explico isso direitinho. Até lá, então. Valeu!